Então eu tô com Adílio Roque, mais conhecido como Gaúcho. Hoje é 11 de junho de 2016. Adílio Roque. Isso. Seu Adílio, a entrevista é para minha tese de doutorado, né, sobre um pouco conhecer a história do Fórum de Ex-Presos Políticos e como vocês participaram do processo de reivindicar o prédio do antigo DOPS, né, para transformar em Memorial da Resistência. O senhor é ex-preso político? Eu fui preso. Eu não só na ditadura, porque na realidade eu venho desde a ditadura Vargas, né? Quer dizer, desde a outra, né? Eu, com 14 anos, eu trabalhava nas minas de carvão de Criciúma, em Santa Catarina. Entende? Lá embaixo do chão. Já naquele tempo, independente de participação de qualquer partido político, eu não militava em nenhum, mas como trabalhador, liderado pelo sindicato, fizemos greve naquele período. Não fui preso, mas fui reprimido pela polícia. Só que quando a polícia chegava perto, a gente corria para baixo da mina e eles tinham medo de ir para a mina, porque nos locais onde tem mineração de subsolo, pouca gente se arrisca a trabalhar lá embaixo, uma parte pequena da população. Muito trabalhador é capaz de ficar desempregado e passando fome, mas não tem coragem de descer lá porque é feia, a coisa é assustadora. E a polícia mais ainda, quer dizer, quando a gente entrava para dentro da mina, fugindo deles, eles recuavam, porque eles tinham medo de entrar lá dentro também, entendeu? Então eu comecei a adquirir já uma certa consciência de que a gente tinha que lutar, porque o salário era muito baixo, o trabalho de mineração, uma pessoa que trabalha em mineração durante muitos anos, ela não tem chance de chegar a 60 anos de idade, muito difícil. Ele ali por uns 50, 50 e pouco vai indo, porque ele adquire uma doença chamada silicose, que é o pó de pedra que vai entrando na circulação, vai entrando no pulmão, vai entrando em tudo. E tanto é que hoje a aposentadoria é muito menos idade. Com 20 anos o cara está aposentado numa mineração. Fora demora muito mais, né? Então é um trabalho que acaba com a saúde da pessoa também. Eu não cheguei tanto é que eu cheguei a 88 anos, porque eu trabalhei uns 10, 12 anos mais ou menos na minha vida, quer dizer, em vários lugares. Depois de Santa Catarina, eu fui trabalhar nas minas de carvão do Rio Grande do Sul, trabalhei quase 5 anos nas minas do Butiá, no Rio Grande do Sul. Depois eu virei camponês durante um tempo. Depois eu vim para São Paulo, trabalhei como um trabalhador de sacaria, que descarrega vagão, com um saco de 60 aqui na cabeça. Trabalhei aqui um bom tempo nisso aí. Daqui a gente foi para... Eu estou contando a história, né? Eu e um primo meu descobrimos, assim, ouvimos falar que tinha uma mineração em Goiás, a céu aberto, e que essa não era embaixo do chão, entendeu? E que as pessoas achavam pepita de ouro para todo lado, e a gente aventureiro também, né? Pensa, bom, vamos lá que nós vamos ficar rico, né? E a gente a caminho de Goiás, a gente parou em Belo Horizonte, e a gente estava na praça 7 de setembro, em Belo Horizonte, naquele tempo sentado, conversando, eu e meu primo. E aí chegou um velhinho, sentou no banco, e ouviu a conversa e pôs a língua para fora e falou assim, vocês são estrangeiros, né? Mineirinho, né? Porque naquele tempo, em 1950, há 66 anos atrás, não tinha televisão, não tinha esses meios de comunicação hoje. Um gaúcho falava muito diferente do mineiro e mais diferente ainda do nordestino.
línguas isoladas, né? De populações que viveram isolado e adquiriram hábitos de linguagem, gírias diferentes, uma série de coisas, né? E aí o mineirinho achou que a gente era estrangeiro, né? E aí a gente acabou se entendendo, conversando, digo, não, a gente está indo, nós somos do Rio Grande do Sul, nós estamos indo para Goiás e para trabalhar nesse local, assim, explicamos para ele, ele disse, não façam isso. Mostrou a mão dele toda calejada, eu trabalhei lá. Se você achar uma pepita de ouro, você é assassinado naquele mesmo dia ou de noite, porque está cheio de bandido lá, só procurando a oportunidade de descobrir alguém que ganhou alguma coisa. Então é um terror aquilo lá. Aí a gente assustando, como é que nós vamos para lá? E o cara foi muito expressivo na intimidação que ele nos transmitiu, né? E aí a gente diz, mas o diabo é que nós não temos como viver, não temos dinheiro, temos que trabalhar. Dizendo, mas o que é que vocês sabem fazer? Digo, a única coisa que nós sabemos fazer é mineração, trabalhar no subsolo. Aí ele diz, olha, aqui, não muito longe de Belo Horizonte, tem uma cidade chamada Nova Lima, que tem uma mineração que chama-se Mina de Morro Velho. E lá é embaixo do chão. Aí eu digo, então nós vamos para lá. Quer dizer, mudamos o rumo, já não fomos para Goiás, porque o cara contou fatos de gente que foram assassinados, aquela coisa toda. E eu acho que era um lugar muito perigosíssimo aquilo lá. Aí fomos para lá para procurar emprego, nem tinha, mas aí o pessoal o pessoal da administração na mina lá, que a gente estava conversando com ele, o seu setor que admite empregado e tal, e aí o cara ficou curioso quando soube que a gente era da mina do Rio Grande do Sul. Aí ele diz, vocês não conheceram lá um engenheiro negro, gigante, muito forte, o engenheiro Pérez, que era daqui, era nosso aqui, e está há muitos anos, naquele tempo não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada, quer dizer, né? E celular, muito menos, né? Aí a gente diz, nossa, conhecemos demais. Aí juntou um monte para querer saber do engenheiro Pérez. Aí a gente falava, olha, ele é o chefão lá da mina lá. E ele tem um carro conversível, bonito, ele tem uma namorada loira que ele sai andando aquele negão com aquela namorada loira, ela com aqueles cabelos voaçantes assim, bonita. Aí eles morreram de rir porque ele era paquerador mesmo também aí. Né? Aí eles disseram, mas aí morreram de rir. E aí acabaram arrumando emprego para nós lá. Ai, que bom. Por causa até um pouco por causa da história. Da história. Aí fomos trabalhar. Agora que você vai ver o que é o cidadão trabalhar num lugar daquele. A 3 quilômetros de profundidade, a 50 graus de calor. Então tu vê que se você sair na opinião pública desempregado, dizer quem é que quer trabalhar lá embaixo, 99% morre de fome na rua, deitado, dormindo na sarjeta, mas não vai entrar num lugar daquele. Nós fomos porque a gente já era do ramo, né? Não com profundidade tão grande. Aí fomos trabalhar lá, e aí ficamos sabendo que teve uma greve muito grande na mineração, e que foi assassinado um líder sindical que era vereador, chamava-se William Dias Gomes, o nome dele, era histórico, e aí que a gente ficou sabendo, assim, quer dizer, apesar de todo esse sacrifício da profissão e esses riscos todos que a gente corria, mas a gente adicionou a isso aí a luta que os mineiros tinham feito, que eles contavam pra gente, e que foram presos uma quantidade muito grande, e esse vereador que tinha sido mineiro foi assassinado lá na mina de Morro Velho. A gente, para descer, você descia 4 elevadores. O primeiro elevador tinha 1.200 metros.
era do tamanho maior que uma sala dessa, cabia 20 pessoas. Você descia ali, andava 2, 3 quilômetros, descia outro, andava mais outro tempo, descia outro, andava mais outro tempo, descia outro, até chegar no local. No vertical, era 3.000 metros de profundidade. E se você fosse contar a descida do elevador e os pedaços, eram 11 quilômetros. Só que você demorava 2 horas para descer e 2 para subir. Quer dizer, você podia contar 10 horas de trabalho se você fosse da hora que você batia o cartão e descia para trabalhar. Negócio incrível, né? E o senhor ficou nessa mina até que ano? Hein? O senhor trabalhou aí nessa mina? Não, aí eu trabalhei 1 ano e pouco. Aí um dia, um grupo de uma empresa italiana que estava... tinha contratado para fazer um túnel Santa Bárbara, no Rio de Janeiro, que vai de Laranjeira a Catumbi, e não estava conseguindo fazer o túnel porque carioca jamais entraria num trabalho daquele. E os nordestinos também não gostavam muito, porque eles eram acostumados com o sol, trabalhar a céu aberto. Esse gato, e ele foi lá e encontrou a gente nos bares, tal, num fim de semana, e aí fez a proposta de a gente ganhar 3 vezes mais do que lá na mina de coisa, e a gente ir para lá. E ele ia contratar 200 para ir. Nossa. E de fato, nós pedimos a conta e viemos para o Rio de Janeiro, enchemos 2 vagões da rede mineira naquele tempo, e fomos trabalhar e ajudamos a perfurar o túnel de lado a lado, né? Agora, eu estou contando só a história de trabalho, né? Depois, em São Paulo, como eu já estava com contato, e aí comecei a trabalhar de novo numa sacaria no Moinho Central. E aí acabamos fazendo uma greve, porque aqui em São Paulo foi onde eu consegui entender melhor a luta dos trabalhadores. Apesar de todo esse sofrimento nas minerações, era um negócio meio bárbaro, assim, que a gente pensava era em trucidar o explorador e não fazer uma luta reivindicatória mais civilizada, né? Então a gente tinha assim... Mas aí ali eu comecei a ler um jornal chamado Notícia de Hoje, que era um jornal que era do Partidão, da época. E aí eu, como não tinha contato nenhum, eu peguei, ia na banca do fim de semana, saía da pensão assim, na banca, e comprava aquele jornal. Um dia o cara disse assim, olha esse jornal aí, corre sangue. O cara, isso aqui é um negócio feroz mesmo, né? Levava o jornal para casa e lia. E aí eu fui me instruindo sobre a luta de classe, sobre essa coisa toda, fui tomando mais consciência e tudo, né? Embora já tenha, na própria vida minha, já era uma luta permanente, né? Porque trabalhar em serviço tão perigoso e ganhando pouco, e já era um sacrifício terrível, né? Mas ali é que eu fui me despertar. Aí, o que é que eu faço? Comecei a agitar dentro da Moinho Central. Moinho Central hoje, se você pegar a Avenida Rio Branco e passar o viaduto Rio Branco, que vai para Casa Verde, ali no viaduto tem umas torres do moinho que era antigamente, hoje é uma favela ali dentro. Eu fui trabalhar naquele moinho no tempo que ele era o maior moinho de São Paulo, moinho de trigo, e carregar saco na cabeça. Fizemos uma greve. Aí eles me mandaram embora, e eu morava numa pensão muito nas proximidades ali, e eu tinha saído um dia e aí o colega de quarto disse assim, ó, tem uns caras te procurando aí. Aí eu, como eu lia no jornal e via a luta tal e a repressão que tinha, eu digo, pronto, eu tô danado aqui, porque... Isso era mais ou menos em que ano, seu Adílio? Isso é mais ou menos que ano? Isso foi em 52, 53, por aí. Porque eu já tinha trabalhado 1 ano e pouco em Morro Velho e tinha trabalhado uns 9 meses lá no túnel, né? Para passar Então aí eu imaginei, deve ser essa tal de polícia aí que está procurando alguém que fez a greve aqui, né? E aí eu tô
Mas nisso o cara sai na porta, apertaram a campainha lá, ele saiu na porta do corredor e disse, olha, o homem está aí. Bom, aí não tinha alternativa. Como é que eu ia pular por a janela, sei lá o quê? Vou lá, chegou lá, era um cara politizado que tinha sabido da greve e queria saber quem eram os caras que ele ia para chamar para a luta, para organizar essas pessoas, né? E aí a gente começou, já numa fase mais organizada, já mais trabalhando e tal. Aí eu fui para a rua, aí eu sacrifiquei minha família muito nisso aí até, porque ficava desempregado e ficava nas portas de fábrica organizando e fazendo piquete de greve, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí foram anos, viu, uns 7, 8 anos assim, não, uns 7 anos mais ou menos, um pouquinho mais. E ali, aí a gente entrou na campanha do Petróleo é Nosso, aí a gente entrou na luta pela paz, aí a gente, um monte de coisa. Então, nesse período que era um regime já democrático, porque foi naquela fase entre as duas ditaduras, né? Entre a da ditadura Vargas, que acabou em 44, 45, e a de 64, né? Quer dizer, que você vê que foram 10 anos, né, ali de espaço, né, foi 50, aí em 54 morre o Getúlio. Por incrível que pareça, a gente combatia o Getúlio também junto com a direita. Olha só a coisa que acontece hoje também, numa série de casos, né? Então, a esquerda atacava. Mas no dia que ele suicidou e que a Carta Testamento foi lida pelo rádio, que era o tal de Silvino Neto, que era o cara que imitava o Getúlio perfeitamente, esse artista aí, esse Paulo Silvino que existe hoje, que trabalha, é filho dele, que trabalha, um humorista que trabalha em programa de tal. Ele leu a Carta Testamento, a gente entrou em greve, quase tudo que foi fábrica em São Paulo, em solidariedade ao Getúlio, porque a Carta Testamento fazia denúncia da pressão que ele sofria, inclusive do imperialismo, de forças multinacionais e de todo lado, e o Lacerda que era o comandante dessa coisa pela direita, né? Aí a gente fez autocrítica e fomos para a rua. Aí eu fui mandado embora naquele evento e fui preso, mas preso assim no mesmo dia. Depois, na campanha do petróleo, fui preso também, soltaram no mesmo dia. Na campanha da paz, que a gente é contra a guerra da Coreia, que um grupo de companheiras foram no dia 7 de setembro, lá no Ipiranga, o desfile era lá, e abriram a faixa: os soldados, nossos filhos, não irão para a Coreia. E aí a gente foi preso naquele dia, e teve como era o nome dela, a companheira que comandou isso aí, a Elisa Branco. Não sei se já ouviu falar. Não. Elisa Branco, ela é que abriu a faixa, porque o problema é o seguinte: o governo brasileiro, influenciado pelo governo americano, queria que as tropas brasileiras fossem para a Coreia, né? Lutar contra a Coreia do Norte, vamos dizer, em favor dos americanos que estavam lá, junto com as tropas. E a nossa campanha era lutando, pedindo assinatura e tudo contra isso aí. Então, a gente saía de noite pelos bares, por todo lugar, pedindo assinatura para mandar para o governo, para provar que a população não queria participar dessa guerra. Aí essas companheiras se organizaram, fizeram uma faixa e na frente do exército que está marchando, dizendo: os soldados, nossos filhos, não irão para a Coreia. Imagina o significado que tinha isso aí, né? Não é isso? E o senhor foi preso nessa campanha? Não, eu fui preso também mas é coisa assim então vamos dizer, olha, fui preso por causa da passeata pela morte do Getúlio, fui preso na campanha do petróleo, fui preso na campanha da paz, e um dia
Como eu já não arrumava emprego nessas alturas, eu acabei virando uma espécie de jornalista de improviso, assim. Fui para o sindicato, fui trabalhar numa gráfica, como agente, como representante, e aí começava a frequentar sindicato, que eu conhecia muita gente pelo meio ali. A diretoria, eu acabava sabendo pelo menos de um ou dois que eu conhecia de algum lugar, das lutas da gente, essa coisa. Aí comecei a fazer impresso para o sindicato e fazer pequenos jornais. Fazia jornal dos ferroviários da Sorocabana, fazia dos ferroviários da Santa Jundiaí, fazia dos padeiros, fazia dos químicos, parece que eu fiz, dos químicos eu fiz. Eu fazia uns 4, 5 jornais, mensal. E aí um dia eu vou levando, tinha uma greve na Santa Jundiaí, e nesse mesmo momento eu fui levar as provas para a diretoria do sindicato, para ler as provas eu já sabia diagramar, sabia revisar, sabia tal, mas quem escrevia era a direção. Eu só diagramava e colocava, escolhia manchete às vezes e tal e tal. Eu fui aprendendo na prática, eu era semi-analfabeto, eu estou aprendendo ali no dia a dia, né? E aí, quando eu saio com as provas na mão da porta do sindicato, eu encontrei um jornalista da época chamado Antônio Carlos Teles Nunes, que hoje mora no Pantanal, já quase a minha idade, eu estou com 88, ele deve estar com 86, por aí. Ele era um jornalista muito famoso no meio sindical, porque ele trabalhava na Última Hora e depois ele trabalhou, não sei se na Zero Hora ou coisa assim, não, na Folha. E aí ele fazia reportagem com os sindicais e trazia notícias para os jornais. Então ele até chegou a escrever um livro sobre o sindicalismo na época, e naquele momento ele estava desempregado. Estava vendendo não sei o que, coisa de mulher, de batom, de não sei o que, de coisa de pintar. Então ele ia nas casas, apertava e oferecia aquele produto. Lá era uma coisa assim de porta em porta. E por acaso ele ia passando em frente, ali, o Nunes, né? Aí a gente ficou junto, quando damos uns passos, você atravessou uma rua para o outro lado, aí encosta uma perua do DOP, prendeu nas duas e levou para o DOP, preso, nesse caso. Achava o seguinte, qual é a senha? Aí digo, mas que senha do quê? Digo, não, vocês dois são suspeitos. O Nunes a gente já sabe que era ligado ao sindicalismo e tal, essa coisa toda. E você está fazendo jornais sindicais, também está no mesmo rolo. E você sabe da senha da greve. Porque eles tinham uma senha, parece, que depois a gente ficou sabendo, que eles telefonavam com aquela senha e a ferrovia parava inteirinha. Quer dizer, a ferrovia é um negócio organizado, não é como um sindicato de metalúrgico que tem uma pequena, outra grande, uma de um jeito, outra de outro. Ali não, é tudo igual, né? É uma corporação, né? É igual. Então aquela senha servia para eles, como é que se diz? Controlar tudo. Para que todo mundo parasse, desligasse, sei lá o que, da ferrovia, o setor elétrico, o negocinho ao mesmo tempo. E aí ficou horas e horas depois, libertaram gente, porque viram que não tinha nada a ver mesmo e a gente não sabia de senha nenhuma, de coisa nenhuma. E o senhor saiu do DOP no mesmo dia? Eu só estava nas provas do sindicato, do jornal, não tinha nada a ver, né? Então você vê que essas coisas aí completou com isso quatro prisões, assim, esporádicas, durante esse período de chamado democrático, né? Aí começa, bom, aí nessas alturas, ali um pouco antes, em 63, uma coisa assim, aí eu estava mais enfronhado ainda nessa luta de ganhar alguma coisa, porque eu tinha sofrido muito com a minha família, morava em Cortiço. Cheguei a morar num cortiço, para você ter ideia, que tinha 6 famílias e era um banheiro só e um tanque só de lavar roupa.
Então as mulheres sofriam muito aquilo ali. Ah, e esse banheiro só você tinha que sair na rua para ir no banheiro. Quer dizer, essa cortiça aí, lá na Vila Espanhola. Então a gente sofreu demais e tal, e aí eu estava correndo muito, entende? Então eu deixava até um pouco de lado o fator político, militante, essa coisa, e para cuidar da minha vida também, né? Então quando veio o golpe de 64, eu estava a todo vapor ganhando um dinheirinho para até comprando um terreno, já pagando para construir uma casa que depois acabei construindo, que eu moro até hoje, né? Então aí quando nesse tempo surge o seguinte, eu tinha um amigo que eu conhecia desde 1950 que morava em pensão junto comigo ali no Campos Elíseos, que era o Afonso Deleles, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e tinha sido caçado e estava exilado na Europa. Bom, a gente a amizade da gente não era nem política praticamente, era de conviver numa pensão e passear no fim de semana aí na gafieira, que se chamava naquele tempo, chamava gafieira, que era essas baladas que tem hoje, né? E a gente ia na gafieira junto, a gente tomava cerveja, aquela rotina de gente que não tem outra coisa para fazer e fica fazendo isso, né? E aí, certa vez, a gente conversando, percebeu que na empresa que ele trabalhava e aonde eu trabalhava, a gente tinha uma certa atividade política ligada ao sindicato e tudo, aquela coisa, né? Bom, mais tarde, o que é que acontece? O Delele foi eleito presidente do sindicato, foi eleito diretor, aí o diretor morreu, o presidente, e ele assume, e aí no golpe ele é destituído, ele, a diretoria toda, e aí ele foi para o exterior, aí eu não fiquei sabendo mais. Quando foi? Ali para 71, mais ou menos, para 72, aí o Delele apareceu, veio... transgrediu as regras da coisa, porque um cara que está exilado, perseguido, também tem que pensar muito se vai entrar clandestino no país para ficar aqui, né? Porque lá fora ele está seguro, aqui ele não tinha. Mas ele se arriscou. Aliás, foi um período em que todo esse pessoal exilado estava fazendo isso, uma boa parte deles, aqueles que não tinham um crime muito pesado lá perante os conceitos da ditadura, né? E o líder sindical não está de arma na mão lutando contra nada, está defendendo o salário dos trabalhadores ali, os direitos sociais, né? E aí o Delele apareceu e me procurou. Aí ficou por ali, morou na casa do irmão dele, mas ele me fazia contato comigo permanentemente. E aí um dia ele aluga uma sede que hoje ele chama de aparelho, seria um aparelho, né? Ali na Xavier de Toledo, bem no lado onde tem o Shopping Light hoje, um prédio bem do lado. Era num quarto andar, o quinto andar. E aí eu até não vi aquilo com muita coisa de política ali, porque ele, na verdade, ele estava trabalhando com pedra preciosa, ele conhecia um pouco disso, aprendeu com não sei quem, até fora, né, na França, ele morou muito tempo na França, e falava com outros caras que tinham essa experiência de mexer com pedras e tal. Ele ia para o Mato Grosso, comprava pedra, e aquele escritório era em função, em boa parte, para ele fazer esses negócios de pedra, para poder sobreviver, né? Mas ele fez um contato com a esquerda da igreja também. Ao mesmo tempo, o Valdemar Rossi, que faleceu agora, o Elias Stein, o Vitor Gianotti e tantos outros. E eu pouco sabia disso. Ele é que tinha esse contato. Bom, um dia eu tinha a chave ele tinha me emprestado uma mala para mim fazer uma viagem para o Paraná para visitar meu pai, minha família, que fazia alguns anos que eu não via. Então ele me emprestou uma bolsa, uma sacola de coisa que eu não tinha. E aí no dia que eu voltei, eu tinha a chave, fui lá, abri, pus a sacola ali
e me sentei, comprei o jornal antes de entrar e sentei. Aí daqui a pouco eu vi que eu começava a me mexer, vi um troço que caiu embaixo. Vai olhar, era um aparelho de gravação que estava colado embaixo da cadeira, daquele sofazinho, e tinha caído no chão. Aí peguei, olhei e digo, bom, não tem outra... isso aqui agora está sendo considerado um aparelho mesmo, definitivamente. Eles falsificaram chave ou coisa assim, colaram isso aqui. Aí nisso, eu olho para cima, tinha uma janela assim, eu vi 4 caras de olho lá na janela, assim, para lá do 8º andar. E aí, quando eu olhei assim, eles recuaram tudo para trás. Eu digo, isso aqui tem coisa. Quer dizer, eu consegui localizar essa coisa, descobri que tinha isso aqui, e eles provavelmente, de certo, tem uma escuta e perceberam que alguma coisa ele caiu, sei lá, né? E aí eles recuaram tudo para trás e eu digo, bom, isso aqui tem coisa. Aí eu fiquei imaginando, bom, agora não tenho alternativa, eu estou preso porque alguém está por aqui, né? Aí eu saio, desço até o corredor para tomar um café, tinha um bar no corredor até, e tinha uma companheira, Sônia Correia Lins, estou lembrando o nome dela agora, que era militante desse pessoal da esquerda católica. E era irmã, parece que de um ministro de um secretário de Estado do Arras lá em Pernambuco, um cara não sei o que lá, Lins, que também tinha se exilado, coisa assim. E aí ela olhou, ela me conhecia porque eu sabia que eu dava apoio para o Deleles, eu levava o Deleles de carro para aqui e para ali, e essa coisa toda, ela tinha esse contato comigo. Então aí ela olhou, aí eu disse para ela, nossa, eu tenho um negócio lá em cima, assim, assim, assim. Aí eu digo, e agora para a gente sair daqui para fora, eu vou preso na hora, porque eles já me viram que eu estava lá. E você, por tabela, vai também, eu acho. Não, eu quero ir lá ver. Ela era meia doida. Aí chegou lá, abrimos, eu digo, bom, como eu não posso sair para fora, eu vou ficando aqui até vamos ver o que dá, né? Aí eu mostrei para ela. Aí ela pegou e fez um discurso contra a ditadura, contra a polícia. Eu digo, Sônia, você vai convencer a polícia de que você é dona da verdade e eles é que estão errados? Deixa para lá, né? Vamos falar que nós viemos aqui porque é uma casa que vendia pedra ou sei lá o quê, e não, né? Aí ela não se contentava, e aí daqui a pouco chegou mais outra pessoa, e aí ficou 4 ali. Um deles era o Antônio Flores, que depois já faleceu, foi líder dos metalúrgicos, até junto com o Deleles e tudo. Aí ele pega e a gente estava conversando o que a gente podia fazer. Aí eles bateram na porta, forte mesmo. Aí a Sônia queria abrir a porta e enfrentar os caras. Aí eu dei um sacanão assim por ela lá para trás, eu digo, se morrer, moro eu, vou fazer o quê, né? Aí quando eu abri a porta, eles já encostaram uma metralhadora aqui assim, uma arma aqui assim no meu queixo, e a Sônia fazendo o discurso dela lá e metendo pau. Eu não, eu estava na minha. Aí daqui a pouco tiraram, senta aí, coisa e tal. E aí o Flores tinha corrido para o banheiro, entende? Nessa hora que ele tinha ido jogar um papelzinho de endereço fora que ele tinha. Uhum. E aí eles queriam saber por que ele tinha ido para o banheiro, que ele deve ter ido jogar alguma coisa fora. Ele disse, não, eu fui porque eu estava com necessidade de ir no banheiro, quando vocês bateram eu já estava lá. E saiu por aí. Aí encapuçaram todos nós, levaram para o DOP. Aí eu fiquei assim uns 15 dias por aí, porque ficou a relação, eles tinham uma entidade, esse pessoal da igreja, que chamava Movimento Popular de Libertação, que era da AP, era uma fração da AP. E eu não sabia quase nada daquilo ali, para te falar a verdade.
Eu estava de alegre, preso ali, como se fosse um militante daqueles, e na verdade eu não sabia muito bem, nem meu filho Janote, eu nem tinha visto falar naquelas pessoas ali. Valdemar Rossi parece que eu já tinha visto falar, mas porque ele era da P, ele era como é da igreja, da movimento, como é que chama? Tem um grupo da igreja aí que liga com os operários, né? Como é que era? Pastoral Operária, da Pastoral Operária ele era. A gente sabia porque a imprensa às vezes falava então, né? Ô, seu Adílio, isso foi em que ano que o senhor foi pro DOPS? Isso foi em 74. 74. E aquela luta de um monte de gente preso lá dentro. E aí eles pegaram a lista dos militantes. O Deleles era militante, o Valdemar Rossi era militante, todos eles eram. E o meu nome não estava lá. Então aí eu até saí, eu e mais outros que estavam na mesma situação, fomos libertados. Bom, aí saí procurando emprego, e vai para aqui, vai para ali, desestruturou a minha vida toda. Lá no DOPS o senhor ficou naquelas celas de baixo mesmo? Hã? Quando o senhor ficou preso lá no DOPS, o senhor ficou naquelas celas de baixo? Fiquei do porão, inclusive. Fiquei 3 dias na cela 3 do porão, sozinho, porque eles achavam que eu era uma figura importante do negócio. Depois, como não era, puseram para cima. Eu lembro que eu tive preso com o Vitor Janote, eu tive preso com o Valdemar Rossi, na mesma cela, com o Elias Stein e eu. Então, até um dia, o Elias Stein estava apavorado, com medo de morrer, deixar a mulher e os filhos, e eles estão abandonados, não sei o que, vai chorando tudo, né? Aí o Vitor disse assim: Gaúcho, vocês que já são militantes há muito tempo aí, vocês que já vêm lá de não sei quantos anos atrás, dá um jeito desse cara aí, vai conversar com ele lá no canto ali. Aí eu fui lá e digo: olha, não é assim, nós não participamos de luta armada nem de nada, você está com medo de morrer, eles vão matar a gente por quê aqui? Isso é um negócio meio absurdo. Eles podem pressionar a gente muito, até agredir a gente aí, mas eu acho que vai ficar por isso, porque nós não quisemos derrubar a ditadura por luta armada, nós estamos lutando por interesse dos trabalhadores, dos salários, dessa coisa. E aí ele calmou, então, hoje quando ele me encontra ele agradece até, porque eu acalmei um pouco ele, né, naquele tempo, né? Bom, mas aí, como eu te disse, aí soltaram a gente e eu saí procurando emprego. E aí encontrei um dia na rua o Écio Rosseto, que era presidente do sindicato de fiação e tecelagem. Aí ele diz: ô rapaz, se eu pudesse arrumar um emprego para você lá no sindicato, eu digo: porque eu saí da prisão aí, eu não tô com meu nome tão complicado assim, porque não conseguiram provar nada. E também não me perguntaram muito sobre o passado, eu acho que até não levaram muito em conta, sei lá. E de forma que eu estou assim disponível, se você puder me arrumar um emprego, olha, eu estou numa situação difícil. Aí ele diz: olha, nós temos um cargo lá, que é um funcionário que acompanha os advogados na Justiça do Trabalho, que leva os processos e tal, mas tem um senhor que trabalha lá que já vai aposentar. E eu vou me informar melhor, fica com o meu telefone, vou me informar melhor para ver quando é que ele aposenta, que eu vou ver se eu encaixo você lá. Porque o compromisso nosso da diretoria é ninguém pôr parente. Nenhum diretor nomeia parente para o sindicato. Você não é parente, não é nada, entra como um funcionário normal e tal. E eu conhecia ele já de militância, assim, de certa... Ele trabalhava numa fábrica que eu ia visitar, ele era um ativista assim, do sindicato, essa coisa. Não? Aí deu sorte para mim e azar para a pessoa lá, que a pessoa deu um colapso e morreu antes de aposentar, entendeu? Aí foi uma semana, logo depois desse encontro. Aí ele me chamou, eu fui trabalhar no sindicato. Quando eu estava
há 2 meses no sindicato, aí foram na minha casa à noite e me prenderam. Aí você vê, me estragou a minha vida de novo, quer dizer, eu estava já encaminhando, estava com uma boa amizade com aqueles advogados, tudo, eu para a Justiça do Trabalho, ó, doutor, processo aqui, para o senhor por aqui, tá. Eu era meio chatinho ali nessa questão, porque eu que estava em nome do sindicato falando com os advogados. Eles eram advogados do sindicato, mas o sindicato desconfiava muito que os advogados podiam fazer cobrança extra do trabalhador que estava com o processo, e eles estavam recebendo do sindicato, era para fazer de graça isso aí. Eles tinham salário, tinham tudo lá. Né? Era então, para acompanhar, né? Era para mim acompanhar, mas aí eu também fui esperto, porque eu digo, se eu enfrentar esses caras aqui, eles também, mas aí uma boa parte deles era assim meio simpático à esquerda, sabiam que eu tinha sido preso, me tratavam bem, que era uma beleza, entende? E foi muito bom aquilo ali. Aí quando foi um dia, numa gráfica que eu tinha trabalhado, que era um cara chamado José David Bibi, que era o dono da gráfica, e eu tinha trabalhado de vendedor lá, antes da primeira prisão, né? Aí esse cara foi preso suspeito de fazer o jornal Voz Operária, que talvez ele não naquela gráfica, mas ele teria uma gráfica clandestina, subterrânea de Água 4, que era feito lá. E aí ele foi sofrer. No dia que eles foram prender esse companheiro aí, eles foram mexer em tudo que era gaveta e viram uma gaveta que era minha no passado, com todos os endereços do sindicato, que eu trabalhava, aquela coisa toda. Aí eles disseram, não dá outra, é muita suspeita. Esse cara se salvou daquela lá, mas ele está envolvido em outras coisas aí mais sérias. Isso foi em que ano? Foi no mesmo ano, então. Um foi no começo e outro foi no fim do ano. Nem chegou a ser no fim, em outubro, novembro, coisa assim. Aí, olha só a situação que ficou para mim. Aí eles me levaram preso, foram na minha casa de 4 horas da manhã, cercaram a casa tudo com metralhadora, teve vizinho até que viu, que depois, anos depois, me perguntaram o que era, porque pensavam que eu era um traficante, sei lá, porque eles nem imaginavam que a coisa era por esse lado da política, ou bandido, que eu estava refugiado ali, sei lá, né? E a pessoa, até vizinhos assim, vieram conversar comigo, eu digo, não, foi um problema político de sindicato, que eu era do sindicato e tal, aí inventei uma história assim, aí melhorou mesmo. Mas Eles levaram pro DOPS de novo? Não, aí foi pro DOI-CODE. Aí não foi no DOPS, foi no DOI-CODE. Aí foi tortura que você não imagina o que eu fui torturado. Porque aí eles diziam o seguinte, que eu era um elo de ligação entre o partidão e a igreja. Então que eu era mais perigoso do que aqueles caras que eles tinham preso lá até. Eu era o elo de ligação. Porque o outro estava sendo acusado do Partido Comunista de fazer o jornal, o DIB. E eles encontraram lá na mesa, do lado da mesa dele, a mesa do vendedor cheio de papelada de gráfica e de sindicato. Aí foi dias e dias de interrogatórios, queriam saber cada líder sindical, se o cara era comunista, se não era. Eu digo, como é que eu vou saber? Eu não sei se eles eram comunistas. Lá no DOI-CODE o senhor ficou quanto tempo? Não, fiquei 90 dias. Bastante. Mas não conseguiram também me enquadrar, me incriminar, como eles faziam, para ir para a justiça e tal. Por isso que eu acabei eles me libertando por isso. Quer dizer, quase morri na tortura, inclusive fui levado para o hospital, torturado, quase morto. Numa segunda vez fiquei doente, mas aí já foi um problema por causa de alimentação, que eu fiquei muito doente,
que veio um médico e eles me levaram lá para uma sala lá, o médico me fez um exame geral, receitou um tratamento e tal. Mas a primeira vez eu fui parar no hospital militar, entendeu? O senhor não chegou a ser julgado na auditoria militar? Não, não fui. Aí é que tá. Então aí eu fiquei esse tempo todo na tortura. No primeiro dia, para você ter uma ideia, porque a suspeita era de que eu era um elo de ligação, né? E aí eu entrei para a cadeira do dragão, eles me mandaram tirar toda a roupa, jogaram água. A cadeira do dragão, o lugar de assento é uma espécie de uma bacia, que é para o choque ficar mais forte ainda, porque você está dentro d'água ali. Você sentava ali, um pouco da água saía, mas uma parte ficava ali, né? Aí eles ligavam em órgãos genitais, desligavam o aparelho, eles tocavam o aparelho. Olha, no primeiro dia, eu fiquei um dia e uma noite na cadeira do dragão amarrado, sem comer, sem nada, sem dormir, sem coisa nenhuma, sendo torturado, às vezes com uma maquininha e às vezes com 2 maquininhas. 3 turnos de investigadores se passaram um dia e uma noite. Eles faziam um turno de 6, parece que era, sei lá, aí torturando tal. Quando chegava lá para meia-noite, sei lá, entrava o outro, aí eles explicavam: esse cara é um terrorista perigoso. Aí eles ajudavam a agitar a cabeça da gente. Eles diziam assim um pro outro: isso é um terrorista perigoso, esse aqui é o elo de ligação e não sei o que, esse é o cara e não sei o que. Olha, foi um negócio que na hora que me soltaram, era um dia de manhã, parece que era, eu não conseguia andar, eu me arrastei para o chão, fui me arrastando. Eles falaram que a cela era número tal, e eu passava pelas outras celas, eu me agarrava naquele serrinho, não conseguia ficar de pé, e todo rebentado de tortura, de choque. Eu sou surdo até hoje por causa disso, a minha vista não chega quase nada também, deve ter sido por isso, porque essa parte aqui, eles falavam que com isso eu ia enlouquecer, que o choque no ouvido, permanentemente, o cara fica louco e tal. O cara era para me aterrorizar também, né? Mas não deixava de ser verdade isso aí. E aí ele mandava, eu ia para a cela. Aí depois foi ficando, passou uns 2, 3 dias ali, aí me levaram de novo para choque, perguntavam um monte de coisa. Aí um dia eles mandaram subir uma escada e sentar numa mesa comprida. E aí eles puxavam pela mão, porque eu estava com um capuz. Mandaram eu sentar ali, eu sentei com aquele capuz. Lá no DOI-CODE? No DOI-CODE. E aí o Dib estava sentado na outra ponta da mesa também com uma coisa. Aí perguntaram para o Dib assim: Dib, o gaúcho, você falou para nós, que ele não estava sabendo que eu estava ali, o gaúcho participou com você na reunião do Comitê Central junto com o Chamorro, que era o Antônio Chamorro, que a filha dele é minha amiga até hoje, a Anitta. Não sei se você conhece. Conhece a Anitta? Sei quem é. Sim, então, minha amiga. Me liga bastante, Anitta. E aí, eu perguntaram: Dib, você confirma, né? Porque você está... Se você sair fora dessa, não sei o que, tá, minha filha irmã na minha... Tá. E aí, puxaram o meu coisa aqui assim, o capuz, e puxaram dele. Aí o Dib olhou para mim, a lágrima... O Dib era um homem gigantesco, que tinha 1,90 m, um turcão, um árabe, né? Fortão, com os braços grossos e cabeludos, com aqueles cabelos no braço assim. Dizer, você olhar pela figura assim, era um puta do cara forte. Um forte, um lutador e sei lá o quê. Podia ser um campeão até de luta livre, sei lá o quê, não, o cara daquele tipo. E aí o Dib olhou para mim e a lágrima desceu dos olhos. Gaúcho, desculpa,
eu confessei isso aí, isso é uma mentira, isso não é verdade, você nunca participou de reunião com nós lá no Comitê Central, mas eles me perseguiram tanto e eles jogaram o teu nome no meio e disseram que você tinha participado, que no fim eu acabei concordando. Mas eu estou negando aqui, é mentira, você não participou. Aí desceram comigo, aí foi o seguinte, tirou o Dib dali e trouxeram outro cara, e o cara falou assim, o capitão Birajara, era o chefe da tortura, capitão Birajara. Ele falou para o outro cara assim, digo, olha, esse cara aqui é um conterrâneo teu lá do Rio Grande do Sul, e ele vai conversar contigo o dia inteiro aqui, numa paz agora, ó, na paz. Aí o cara ficou amigo meu, perguntou de onde é que eu era lá. O Birajara? Não, o Birajara saiu e deixou aquele preposto dele para conversar comigo sobre... E ele com aqueles processos, todo um monte de papel, e ele abria e fazia pergunta. Mas numa boa, como se fosse um cara que quer me ajudar. Diz ele, larga isso aí, você esteve na Rússia, né? Não teve? Eu digo, eu tive na Rússia coisa nenhuma, na União Soviética, né? E tal, eu digo, não tive não. Aí eu digo, não, mas eu sei que você militou, mas lá eu estou aqui para te ajudar, viu? Eu também já andei metido nisso, em outras tempo, não sei o quê. E trabalha com venda, rapaz, trabalha com venda com coisa que não tem complicação, vai visitar sindicato, coisa nenhuma, vai vender feijão e arroz, sei lá o quê. Aí ele querendo mostrar que ele era amigo meu, né? E ficou o dia inteiro naquela onda, eu não entrei na dele, porque ele perguntava coisa que de fato não tinha nada a ver mesmo, né? Aí quando chegou no fim do dia, o capitão chegou, né? E perguntou, e daí, conseguiu alguma coisa? Digo, nada. Perguntou o dia inteiro falando que esse cara, ele está negando, tá isso, aquilo, tá bom. Deixa, ele levou a cela de novo. E aí tinha um cara que ele prenderam, que era um cara chamado Moisés Feldman, parece que era, um judeu. E como eu tinha trabalhado na gráfica no meio da colônia judaica, então eu conhecia, tinha muita amizade com a judeusada toda, entendeu? Muito. E aquele pessoal lá da Casa do Povo, ali no Borrego. É a Casa do Povo. Quando eles construíram o teatro embaixo, que eles me contrataram para fazer a cobrança dos judeus ricos, de buscar cheque, conversar com eles. E aí aquele teatro no subsolo ali foi feito com o dinheiro que eu ia buscar. Porque eles não confiavam no cobrador dos caras que pagavam mensalidade para a Casa do Povo, eles tinham desconfiança do cara. Aí foram na gráfica e disseram, Gaúcho, você trabalha aqui na gráfica como vendedor, mas nós queremos arrumar um negócio para você. No meio do dia você vai encontrar tempo para fazer as visitas. Porque em você nós confiamos. Então o senhor saiu do DOI-CODE, saiu da segunda prisão do DOI-CODE, e aí volta à vida política. Não, aí e vem a anistia. Voltei a trabalhar com gráfica, de novo, né? Aí comecei a trabalhar com gráfica, depois inclusive dessa segunda chamada que eles me fizeram, que depois viram que de fato eu tinha razão e tal. E aí me liberaram, e só que fizeram o seguinte, disseram, você não vai pisar mais em sindicato, porque se você for no sindicato, a gente souber que você entrou na porta de um sindicato, nós vamos te buscar de novo. Que é aí que vai se confirmar que o teu elo era com essa coisa aí. Aí o que aconteceu? Saí de lá e aí conheci um cara que trabalhava no turismo. Eu digo, eu vou trabalhar com turismo, que aí não tem política, não tem nada, e aí não tem perseguição. Aí trabalhei com a Lufthansa, trabalhei com a Panamérica, trabalhei com a Swissair, trabalhei com a KLM, com todas as empresas aéreas, eu fazia impresso, entendeu? E as agências de turismo. Aí pronto, aí ninguém veio me procurar mais, porque se eles procurassem, e eles iam saber que eu estava no turismo não tinha nenhuma suspeita de cara militante, de cara fazia isso e aquilo, né? Trabalhando aí, ninguém se incomodou mais comigo. Uma vez eu estava na gráfica e chegou dois caras querendo fazer um negócio, não sei o quê.
E aí perguntaram o preço, o senhor faz o que aqui? Aí eu sou vendedor, eu trabalho com a no turismo e tal, e tal, e tal. E aí desceram, aí eu fui olhar por uma festinha, era um carro da polícia, e os dois eram policiais, então foram lá para ver, né? Para ver se eu estava, o que eu estava fazendo. Perguntou se eu não fazia serviço de sindicato, e eu, isso eu não faço mais há muito tempo, viu? Entendeu? Aí ele disse, bom, deixa pra lá, não. Ô, seu Adílio, e quando o senhor começa a militar no Fórum de Ex-Presos Políticos? Não, aí foi o seguinte, o processo foi o seguinte, as pessoas comuns de outras atividades, nem intelectuais, isso, aquilo que tinham por aí, jornalistas, nem eles conseguiam, eles começaram a anistiar só presos políticos, só dirigente sindical. E aí, um dia, a minha filha trabalhava na Assembleia Legislativa. Trabalhou com vários deputados do PT. O último que ela trabalhou foi o Pietá, Eloy Pietá. Aí, um dia ela disse assim, pai, vocês estão trabalhando aí por essa anistia de Brasília, está difícil, mas tem anistia de Estado. Eu tenho contato com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os três já fizeram anistia. É um pouco dinheiro, mas é uma indenizaçãozinha de 22 mil reais, né? Quer dizer, para quem não tem nada, aquilo dura um ano, né? Você começa a fazer economia, né? E aí eu comecei a encontrar com os companheiros, por incrível que pareça, nem Martinelli, nem esses caras, nem apareciam naquele tempo. Estava eu, estava o Helder Câmara, que faleceu agora, estava o Nilson, estava um outro cara que morreu e tal. A gente encontrava ali na esquina da 7 de Abril com a Dom José de Barro. Ficava perto da esquina, tinha um café, de vez em quando tomava um cafezinho, e a gente encontrava por ali, já era fim de ditadura, isso foi em 92 para 93, mais ou menos, né? E já a coisa estava mais ou menos tranquila e a gente encontrava ali para conversar. E aí a minha filha começa a falar sobre isso, eu digo, não, então eu conversei com os companheiros, digo, olha, vamos batalhar por essa anistia paulista então, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa que, se depender de ver quem foi que começou, aí sim foi eu. Foi eu porque, através da minha filha. Aí ela ligou para a tal de Suzana, não sei o que era uma militante que o marido foi morto, e ela é assessora dos deputados lá do Rio Grande do Sul, do PT, lá de Porto Alegre. E aí ela conversou com a Suzana não me lembro do que. E aí a outra mandou todas as cópias do processo do Rio Grande do Sul para ela. Aí ela pediu se ela sabia de Curitiba e de Florianópolis também, aí ela ligou para lá e aí veio tudo, ela me deu todos os papéis, fomos estudar os papéis. Aí decidimos o seguinte, vamos lutar por aprovação dessa anistia paulista aqui, dessa indenização do governo de São Paulo, né? A razão dessa indenização foi o seguinte, a condenação do governo a pagar uma indenização foi o fato dele ter fornecido as prisões para que os torturadores militares e tal usassem como presídio. Então, quer dizer, eles não estão condenados porque torturaram, mas porque deram acesso às suas prisões aos torturados. Então, esse era o motivo. Aí nós fomos lá para a Assembleia Legislativa e falamos com o Eloy, a minha filha trabalhava lá e tal, o Eloy estudou tudo e agora nós queremos montar um processo igual esses aqui do Rio Grande do Sul, está tudo aqui e tal. Depois até teve um outro companheiro nosso, que era o Miguel Varoni, que reunia com nós, que ainda não acreditava muito, foi lá e pegou e trouxe o mesmo papel. Foi em Porto Alegre, foi em Curitiba, foi em Florianópolis, ele por conta dele e tal, trouxe, quer dizer, só confirmou. Aí o Eloy montou o processo. Digo assim, vamos tocar por aí. Aí
chegou um momento que a gente precisava da aprovação da Assembleia toda, de Tucano e de todo mundo, porque até naquele momento o Tucano era o Tucano do Mário Covas, o Tucano do Montoro, não eram os reacionários que são hoje, eram os caras mais progressistas um pouco, entendeu? Mais suave e tal, os caras que davam para você conversar. Aí o Eloy disse assim pra gente um dia, digo, olha, com nós aqui do PT, vocês não vão aprovar. E não sectarizem a coisa, não chega a... Vão falar com o pessoal do Tucano, vão falar com o PMDB, vão falar com todo mundo, tiram a comissão e diz, olha, nós temos um processo, assim, 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 nós queríamos apoio. E aí fomos indo, falando, e aí aprovou. Aí levamos para o Mário Covas, né? Mário Covas, não, tudo bem. Isso era um grupo de ex-presos, mas não era o fórum ainda? Ou já era o começo? Não, ainda não era o fórum. Era um grupo de ex-presos. Aí o que aconteceu? O Mário Covas disse o seguinte, vocês vão lá para a Secretaria da Justiça, que eu vou autorizar, a fornecer uma sala, foi o Covas que fez isso, uma sala para vocês usarem uma vez por semana, porque vocês não devem ter dinheiro para ter sede, não tem isso e aquilo. O Mário Covas também tinha sido preso político, tinha sido caçado. Então, aí nós fizemos aquela amizade com o Covas e tal, aquele, né? E aí ele autorizou e a gente foi para lá. Quer dizer, aí é que apareceu o seu Martinelli, aí é que apareceu o seu Kiko Ferreira, que nenhum deles estava nem perto disso. O dia que nós assumimos lá e começamos a fazer reunião, a seu Martinelli veio correndo, que tinha um microfone para ele fazer discurso, aí ele veio correndo. E aí veio outros e outros e outros, aí foi juntando, é lógico, mas nós éramos uma meia dúzia. Eu, Nilson, quem era mais naquele momento? O Miguel Varone, o Júlio, que é um que estava de bengala na... Não estava lá, você não viu não. Estava ontem na passeata, inclusive. O Júlio, que até hoje não foi anunciado, Júlio Prates, que ele até foi artista de novela do passado e tudo, ele trabalhava na televisão. E até hoje não foi anunciado. E era um dos frequentadores da esquina, lá da 7 de Abril, com a do Zé de Barro, desde aquele tempo. Eu já estou há 11 anos anunciado, fiquei 12 anos esperando, indo para Brasília, voltando, indo e voltando e tal. E o Júlio, até hoje não foi anunciado, essa que é a verdade. Mas aí a gente foi para o fórum, então, como a gente está dizendo, teve um dia que tinha sido aprovado e o Covas mandou um recado através do secretário da Justiça. Não, era um secretário que não é tão conservador assim. Era o Belisário? Belisário. Aí o Belisário fez amizade com a gente. O Belisário diz, olha, vocês vão para a Secretaria da Fazenda, porque está duro para liberar verba para pagar as primeiras anistias. Aqui, ali não é bem anistia, é uma indenização, né? Mas a gente chama de anistia. Aí foi eu e Miguel Varone, ficamos 3 dias na secretaria, falando com a autoridade daqui, com a autoridade dali, com isso, aquilo, vai indo. Um dia nós chegamos no cara mais importante da finança lá. E aí conversamos, amizade com o cara, ele queria saber como é que eram as torturas, aquele cara curioso, quer saber também, não vê no jornal, mas era um homem importante ali, mas não era um policial, não era um cara comum, né? Uhum. Aí ele dizia assim, mas parei, vocês estão pedindo uma mixaria dessa de 20, 30 mil aí para indenização? Vocês mereciam 500 mil, caramba. O cara falou pra gente, vocês mereciam 500 mil, né? Cada um. Aí, eu digo, mas aí tal, a coisa foi caminhada, com o Covas também, tudo. Depois a gente vai ver para frente o que a gente pode fazer, mas por enquanto a verba é mais ou menos isso aí, não está bem definida, mas de fato depois definiu que 22 seria um preço comum e um preso que tivesse sequelas muito graves, que tivesse ficado paraplégico, sei lá o que, aí era 39, era um caso especial.
Muito pouca gente conseguiu isso, 39. A maioria era 22. Mas aí foi indo com esse contato lá, que eles liberaram a verba, o cara se doeu junto com a gente, se sentiu solidário e tudo, e aí começamos a receber. Daí é que começou a politização da coisa ali dentro, entendeu? Quer dizer, aí começou, entra Martinelli, entra o Luizão, não sei se você já ouviu falar, que o Luizão é um cara bastante esquisito para nós até. O Martinelli e o Luizão foi quem montaram o primeiro esquema do fórum, da associação. E a gente junto ali. Agora o dirigente era eles, um era o presidente, outro era o secretário-geral. E aí o Luizão procurou, arrumou um estatuto e montou aquela coisa toda, e aí vem vindo, aí nesse processo. Por isso que você falar comigo e qualquer um desses companheiros que começaram, se nós tivermos atuação lá no DOP, muito pouco. Porque aí eram os dois com o pessoal do governo que falavam e que fizeram o acordo. Então, quando foi transformado da Memorial da Resistência, não vou dizer que a gente não tinha nada, não. A gente tinha, mas a gente participava do conjunto, mas quem dirigia era o Martinelli e o Luizão. E aí nesse processo é que eles assumiram o nome do fórum, eles falavam o nome do fórum, e aí veio vindo. Ô, senhor Adílio, mas isso é mais ou menos em que ano que o Martinelli começa a ir atrás dessas coisas do DOPS? O senhor lembra? Porque a pauta principal era a anistia, olha, né? Foi mais ou menos isso aí em 2001, 2001, 2002, nesse meio. Foi um pouco antes do Lula entrar. O Lula entrou foi em 2002, né? Foi ainda no governo do Fernando Henrique. Foi no governo do Covas ou já era o Serra? No governo, peraí. No governo do Covas ou do Serra? Como governador do estado? Não, o governo do estado era o Fernando Henrique já. O governo do estado de São Paulo? É. Não. Era governo federal. É, o governo federal. Aqui no estado quem era o governador? Eu não estou lembrado direito. Acho que era o Covas, né? Era o Covas? Eu acho que era o Covas. O Covas deu a sala para vocês se reunir. Foi. Aí vocês continuaram a pauta reivindicando a anistia. Com o Belisário apoiava a gente, tudo, foi aquela coisa assim. E aí o Martinelli foi com um grupo atrás da coisa do DOPS. Foi aí, acertou lá. Foi falar com o governador, não sei se era o Alckmin, não sei quem era mais nessas alturas. E aí, ou o Serra, não me lembro. Eu sei que eles fizeram um acordo que a gente até ficava assim meio retraído com isso, né? Mas eles discutiam com vocês na reunião do fórum? Também. A gente foi para lá, a gente participou de tudo, mas não como dirigente. Eu e outros aí, né? Vocês chegaram a ser consultados sobre o que fazer no lugar? O que é que vocês queriam? Um pouco sim, mas muito... Aí tinha o Ivan Seixas, não sei se você conhece, que se meteu no meio. O Ivan Seixas só queria promover também o lado dele. Ele que era o herói, ia para a televisão, dava entrevista. Ele era um menino que o pai morreu na tortura e ele estava preso lá dentro também, não sei o que. Passou aquele negócio de heroísmo pro lado deles, aí eles dominaram a coisa. Quando foi fundado o fórum, aí veio o Chico Ferreira também estava numa coisa, e a gente estava lá como suplente, sei lá para baixo. Nós, eu e outros aí. Aí ele passou o período eleitoral, era 3 anos, e eles nada de querer fazer eleição. Aí nós abrimos uma dissidência dentro do coisa que precisava, não tinha controle financeiro. O tesoureiro acho que era o Chico Ferreira, e até uma vez um deputado, que eu não lembro o nome dele agora, Renato Simões, da Assembleia Legislativa, conseguiu descolar uma verba de 10 mil reais para o fórum. E aí eles puseram no banco, a Martinelli e o Chico Ferreira eram o tesoureiro, e aí a gente começou a criticar que ninguém sabia do dinheiro, ninguém sabia de nada,
e que eles eram dirigentes, e que não falavam nada, e que não faziam eleição. Aí estava eu, estava o Zé Luiz Moreira Brum, que era um cara intelectual, que morreu, companheiro nosso, e o próprio, esse doido radical que eu estava te falando, esse Zé Miguel, também estava junto com a gente nesse protesto. E a maioria de todo o pessoal que está hoje na ANAP foi afastado, eles nos afastaram. Aí tinha o Nelson Martinez, que era do PT, era o cara que foi afastado junto. Eles afastaram porque eles não queriam fazer eleição. Depois eles acabaram fazendo a moda deles. E nós fundamos a ANAP. Mas essa briga que teve dentro do fórum foi depois de terem transformado o DOPS em memorial ou antes? Vocês todos estavam de acordo naquela época? Não, do DOPS memorial a gente estava de acordo, sim. Tava. Vocês queriam mesmo que fizesse um museu? Agora eu não estou lembrado, deixa eu ver, dessa... Não, a briga foi depois já. Já foi depois. Por isso que nós ficamos meio isolados do DOPS, porque a gente era afastado do fórum, porque eles não queriam fazer eleição e queriam permanecer assim. Eles tinham medo de entrar outras pessoas na chapa ou fazer uma chapa de oposição e essa coisa, então eles mantiveram essa coisa aí. Aí nós fundamos a ANAP. Aí nós fomos, você vê, a gente inicialmente, na 24 de maio, tem uma federação de servidores públicos, que é a federação de vários sindicatos de servidores públicos. Lá na 24 de maio, não lembro o número agora. E eles cederam um salão para a gente. Nós fizemos a primeira reunião que nós tivemos de fundação da ANAP, tinha 50 pessoas. Coisa que no fórum não reunia nem a metade disso. Essa foto aqui é da época do fórum, né? Que eu lhe mostrei. Esse é da época do fórum, que a gente estava tudo junto ainda. O senhor lembra a ocasião dessa foto? Hein? O senhor lembra o que foi essa foto? Vocês tinham conseguido alguma coisa? Não, eu não sei. Isso foi uma foto que surgiu comum, como tantas outras, né? E não tinha nada especial. E estava todo mundo aí, o Martinelli, o Ferreira? Tava o Ferreira, estava eu, tava o Nilson. Não, todo mundo não. Tem uns aqui que eu nem conheço. Vai ver que na hora da fotografia, às vezes é gente que só foi uma vez lá. E por acaso foi pego. O Martinelli queria aparecer mais, queria ficar na frente, né? Essa coisa aí. Mas aí, então, eles afastaram a gente começou a reunir lá com o Nelson Martinez. Que o Nelson Martinez era muito influente aí no PT, ele era do ABC, ele tinha sido preso, ele era da AP, parece que era, da igreja, e a gente, a maioria nossa, não era de igreja, nada, era militante que surgiu num processo de luta e tal, sem ser muito de igreja, como até eu, quando fui por causa da igreja, não estava meu nome nem lá, nem nada, não era um cara frequentador deles lá. E a ANAP significa o quê? A sigla? A Associação dos Anistiados Políticos, Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo. Sentado numa mesa olhando para a cara dele, assim, é muito cara de pau. Quer dizer que o senhor de vez em quando vai lá que hoje é o memorial? Vou. E o senhor acha que é importante, foi importante ter preservado? Eu acho que é importante. E não condeno o que eles têm feito, de um modo geral, eles estão apresentando coisa boa e tudo. É que a gente não está mais, não é do esquema. E eles são. Tem uns nomeados pelo governador e eles, né? Então, Luizão, Martinelli e o Ivan Seixas. Até ontem eu ouvi falar que o Ivan Seixas saiu do ministério, né? Parece que era funcionário, me falaram que tiraram ele, né? Um negócio assim. Mas é assim. Mas o senhor acha que é importante preservar esses lugares de memória? Eu acho que claro que é, sem dúvida. Não tem ciumeira de nada, não tem nada disso. Acho que é uma coisa interessante. Aqui também nós temos outras frentes que a gente batalha mais, que o Martinelli não está também. Quer dizer, não quer dizer que ele teve conta. Eu não tenho nada contra o Martinelli. Quando foi feita a negociação, eu propus a ele, eu digo, Martinelli, entra na chapa,
nós colocamos você de presidente. Mas não, aí foi, acho que Luizão, não foi nem o Martinelli da cabeça dele, porque o Martinelli é até meio ingênuo, assim, ele gosta assim de aparecer e tal, mas não é uma má pessoa, não vou dizer que ele é um cara, mas Luizão já nós temos muita restrição, e Ivan Seixas também, nós temos muita restrição a eles, que eles são políticos mesmo de fazer, de isolar gente para cá e para lá, entendeu? E a briga maior deles saírem do coisa não foi nem com a gente, foi com o Chico Ferreira, briga por causa de interesse de dinheiro, de ganhar dinheiro, entendeu? Foi assim, não teve essa... Mas o que mais que a gente tinha que... Acho que era isso, eu agradeço muito. Então ficou assim, quer dizer, atualmente... só para completar, depois que houve a briga do Martinelli com o Chico Ferreira e aquela coisa, aí é que nós aparecemos de volta. E aí nós ganhamos. Quer dizer, pusemos tudo gente nossa na diretoria, o Martinelli não conseguiu mobilizar mais ninguém, quer dizer, não adianta eles querer mentir, dizer outra coisa, porque agora, você viu lá, você foi num dia que estava fraquinho, que era dia de frio, não sei o que era. Mas normalmente tem 20, 25 pessoas ali com a gente. Eles não conseguem reunir 5 pessoas, até hoje. Com todo a parafernália de prestígio do seu Martinelli, que está com 92 anos, que é respeitável, do seu Ivan Seixas, que tem folha corrida de prestígio no meio da imprensa, porque o pai foi morto praticamente na frente dele, essas coisas assim tudo, que são de ordem mais sentimental e tal. Quer dizer, com tudo isso, eles não conseguem mobilizar. Quer dizer, então é que nós, independente de eu, desse ou daquele, o nosso conjunto consegue atrair mais gente, entendeu? Porque você vê, eu sou da diretoria, eu sou vice-presidente da ANAP, sou secretário ainda lá do fórum e sou também do conselho da coisa da Rose lá, do grupo Tortura Nunca Mais. Agora, isso não quer dizer que eu sou bom. É porque os outros vão embora, desaparecem e vão cuidar da vida, e fica entre nós mesmo. Então nós ficamos sendo repartidos para cá e para lá para poder compor diretorias de entidades, e que a gente às vezes não tem nem essa índole para ser tão mais importante do que ninguém. Não tem nada disso. Nós somos alguém que está ali também para ocupar o espaço, entendeu? Independente da nossa luta permanente que vem de tanto tempo, mas nós estamos mais para ocupar as diretorias, porque não tem mais ninguém para pôr. A luta continua, né? Tá bom, seu Adílio, muito obrigada, viu? Então tá.